Roberto Babini, mestre de cerimônias. Senhoras e senhores, muito bom dia. Recebam as boas-vindas ao Centro de Convenções Expo Dom Pedro, sede do 23º Congresso Nacional de Direito do Trabalho e Processual do Trabalho, promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Ontem tivemos uma programação incrível, com intervenções que confirmam a envergadura do Congresso do TRT-15 como o maior e mais relevante do gênero no país. E hoje nosso conteúdo promete nem um pouco a menos. E dando continuidade à nossa programação, teremos agora o 5º painel, com o tema Trabalho e Transformação Digital Humanizada. Para integrar o nosso painel, convidamos a doutora Adriana Calvo e o doutor Luiz Eduardo Drouet. Para coordenar os trabalhos, Sua Excelência, a desembargadora corregedora regional da Justiça do Trabalho da 15ª Região, doutora Rita de Cássia Pencal Bernardino de Souza. Muito bom dia para todos aqui, nossos congressistas, amigos, colegas. Estamos muito felizes em poder participar deste congresso, que é um congresso nacional e, pelo que nós estamos vendo, completamente lotado. E o silêncio ontem também Rita de Cássia Pencal Bernardino de Campos, desembargadora corregedora regional do TRT da 15ª Região. O nível das palestras e também hoje, abrindo o 2º dia do nosso 23º Congresso, foi, assim, um prazer tão grande para mim. Agradeço muito à comissão organizadora, ao nosso presidente Samuel, ao nosso diretor da escola também, doutor Bosco. Foi um prazer inenarrável. E também muito honrada de poder participar deste painel que trata de um tema tão instigante, um tema atual, que provavelmente poderia render até todo um congresso, que é o trabalho e a transformação digital humanizada. Nós trouxemos aqui 2 profissionais extremamente experientes e que vão trazer suas observações, informações e reflexões. Mas, para situá-los no tema, gostaria de dizer, nós temos hoje situações que não nos apareciam antigamente, especialmente depois da pandemia, que antecipou bastante a participação tecnológica nas nossas formas de trabalho. Então, nós precisamos nos atualizar e ver o que é que isso vai atrapalhar a nossa vida, porque, afinal de contas, o ser humano é o centro de todo o trabalho e de toda a vida. Eu não vou me estender muito nessa apresentação, porque não quero roubar o tempo dos nossos palestrantes aqui, painelistas. Eu vou começar com a doutora Adriana Calvo e vou fazer um pequeno resumo do seu extenso currículo. Ela é pós-doutoranda pela Faculdade de Direito da USP, doutora e mestre em Direito de Relações Sociais pela PUC, professora convidada de Direito do Trabalho do curso FGV Direito do Rio, professora do Direito do Trabalho do curso de graduação do Mackenzie, membro do grupo de pesquisa da USP GETRAB, membro do grupo de pesquisa da UPRA GENDIT, ex-conselheira da Associação dos Advogados de São Paulo e advogada trabalhista. Então, por consenso, resolvemos deixar a doutora Adriana à vontade nesse primeiro momento. Tem a palavra, doutora Adriana. Bom dia a todos, agora sim. Bom, é com grande satisfação que eu estou aqui, né, a convite do doutor Giordani, não sei onde está o doutor Giordani. Adriana Calvo, advogada. Muito obrigada, viu, pelo convite. E estou muito satisfeita de ver um público tão grande, né? Acho que faz tanto tempo que nós, professores, não damos palestras humanizadas, ou seja, palestras vendo pessoas presentes, pessoas aqui de verdade, né? Nós, professores, estamos muito acostumados com as palestras online, né? Ou com gravações de palestras. Então, fico muito feliz de ver um público aí tão grande. Bom, vamos começar falando sobre esse tema que nos foi dado aqui, transformação humanizada.
e eu começo perguntando para os senhores sabem quem é essa pessoa aqui na foto? Projetada na tela, Alguém foto sabe? em preto e branco de homem de cabelos brancos e Quem óculos. falou? Isaac Asimov. Ganhou o livro, tá? Eu trouxe meu livro, Manual de Direito do Trabalho, aqui, que eu acho que está com cerimonial, e depois, no final do evento, eu vou dar para você, tá? Parabéns. É isso mesmo. E sabe quem é ele? Por que a gente está começando a palestra falando sobre ele? Por conta do livro Eu, Robô. Né? Então, a gente está aqui falando sobre transformação digital. E esse livro ele foi um marco quando começou a se discutir a questão da transformação digital. Né? Esse livro fala sobre as 3 leis da robótica. Então, eu acho interessante, como meu painel é de abertura, e a gente vai falar sobre transformação digital, a gente lembrar um pouquinho desse livro, das 3 leis da robótica. E quais são as 3 leis da robótica? Né? As 3 leis da robótica. O robô não pode fazer mal a um ser humano. Olha que interessante, o robô não pode fazer mal a um ser humano. Pois bem, quando você participa de uma seleção para uma vaga de emprego, e você é uma mulher com 60 anos, negra, e você não é selecionada pelo software de RH da inteligência artificial, que foi feito para fazer a seleção no lugar de uma pessoa humana. O robô estaria descumprindo a primeira lei? O robô não pode fazer mal a um ser humano? Segunda lei, o robô deve obedecer às ordens de seres humanos. Né? Então, toda inteligência artificial deveria ser supervisionada por um ser humano, porque se ele tem que obedecer às ordens dos seres humanos. Eu posso ter decisões da inteligência artificial automatizadas sem interferência humana? Terceira, o robô deve proteger a própria existência, salvo se essa proteção colidir, óbvio, com as 2 primeiras regras. E, além disso, a gente tem a Lei Zero. O que é a Lei Zero? A Lei Zero diz: um robô não pode prejudicar a humanidade ou, pela inação, permitir que a humanidade seja prejudicada. Pois bem, a gente começa com essas leis para lembrar da importância e do impacto da inteligência artificial ao mercado de trabalho. Vocês sabem, nas aulas de História do Direito do Trabalho, a gente sempre explica para os alunos, né? 4 revoluções industriais, vocês se lembram? Primeira Revolução Industrial e Segunda Revolução Industrial. O que mudou? O que foi introduzido no mercado de trabalho que mudou a forma de trabalhar? Máquina a vapor e eletricidade. Lembra do filme do Charlie Chaplin? Taylorismo, Fordismo? Depois, terceira Revolução Industrial, 1950 para cá, o que foi? Telefone e computador. Revolução telemática. E a quarta Revolução Industrial, que é a Revolução Digital, o que foi que mudou? Nós tivemos a inteligência artificial, internet mais rápida, nanotecnologia, informação na nuvem e a famosa Big Data, né? A era dos dados. E, como nós vamos falar sobre transformação digital humanizada, a gente tem que lembrar o que é um robô. Né? Aqui eu trago a definição da resolução do Parlamento Europeu, que diz que os robôs são máquinas controladas, automaticamente reprogramáveis e multifuncionais, que realizam no mundo físico ações tradicionalmente realizadas ou iniciadas por seres humanos. O exemplo da fase de seleção e recrutamento, que o Luiz vai falar. Quer dizer, antes o gerente de RH recebia aqueles currículos físicos, não é? Olhava os currículos físicos, marcava as entrevistas e selecionava as pessoas, não era assim? Agora eu tenho softwares que fazem recrutamento e seleção. Então, o robô está fazendo uma atividade realizada por humanos. Então, isso começa a impactar o nosso mercado de trabalho. Então, a inteligência artificial é essa capacidade da máquina de fazer atividades que antes os seres humanos que faziam essas atividades. Bom, onde eu quero entrar? Eu quero, antes de a gente falar um pouquinho sobre o impacto da transformação digital no mercado de trabalho, lembrar alguns conceitos importantes. Alguns conceitos como Machine Learning e Deep Learning. Gostaria de lembrar que, quando a gente fala em inteligência artificial, a gente está falando numa nova área que é interdisciplinar. Se um robô pode fazer
expressões faciais, como é que uma máquina pode fazer expressões faciais? É porque precisou ter uma inter-relação com a psicologia, precisou ter uma inter-relação com outros ramos do direito, além da engenharia, além da computação. Ou seja, quando você fala em inteligência artificial, você está falando numa atividade totalmente interdisciplinar, né? Mas é verdade, Adriana, robôs podem fazer expressões faciais? Sim. Vocês já ouviram falar da robô Sofia? Já ouviram falar? Pois bem, no final da minha apresentação, vou mostrar um vídeo pequenininho, se a nossa presidente de mesa me der um tempinho, sobre a robô Sofia, que é muito interessante, né? A visão que nós temos sobre os robôs. Bom, mas entrando para a gente na questão jurídica, né? Robô Sofia tem até nacionalidade, viu, gente? É só vocês olharem no Wikipedia, ela é hoje considerada uma residente do país da Arábia Saudita e já viajou mais de 55 países. Muito interessante. Bom, por que a gente tem que falar sobre machine learning e falar sobre deep learning? Porque machine learning é como é que a inteligência artificial faz seleção e recrutamento de pessoas. Antes não era o ser humano que ia lá, pegava os currículos, analisava, e olhava as vagas e fazia a seleção? Como é que agora o computador faz isso? Ele pega a informação, os dados, seleciona baseado naqueles dados. Só que quem é que coloca os dados? Quem é que coloca a programação e define os parâmetros? Um ser humano. E a máquina, ela aprende a partir dali. Ela vai aprendendo por repetição com os dados que são fornecidos. Então, machine learning é aprender por meio de dados recebidos, ok? E o deep learning? Bom, deep learning é uma coisa um pouco mais complexa, né? Eu não sou profissional especializada na área de robótica, mas o deep learning é quando a máquina ela vai aprendendo pelo conhecimento sozinha. E ela vai reproduzindo aquele conhecimento e acumulando novas experiências a cada vez que ela vai fazendo aqueles atos. Aqui vocês têm uma definição mais clara sobre deep learning, né? Por que isso tem impacto no direito do trabalho, gente? Por quê? Porque, juro, gente, quando eu ouvi falar sobre inteligência artificial, viu, Luiz, e pensei assim, agora a gente vai ter recrutamento feito por inteligência artificial, nós vamos acabar com as ações trabalhistas de discriminação no emprego. A gente não vai mais ter problema de chegar lá uma ação trabalhista dizendo que o empregado foi discriminado porque era mulher, porque era deficiente. Agora a máquina, não tem como a máquina discriminar. E quando eu comecei a ver as primeiras notícias sobre discriminação algorítmica, eu falei, ai, meu Deus do céu, isso não tem fim. Aí foi que a gente foi entender. Se a máquina aprende com os seres humanos, e se os seres humanos são preconceituosos e discriminam, o que vai acontecer com a máquina? Vai discriminar também. Exemplo, gente, chatbot da Microsoft. Vocês lembram o que aconteceu? Foi criado em 2016 e ele começou a aprender com as interações dos usuários na internet. Em 24 horas, com os comentários nas redes sociais das pessoas, o TEI, chamada essa ferramenta de TEI, se tornou preconceituoso, discriminatório, começou a ter fobia contra os negros, falou que o feminismo era um câncer. Ou seja, não tem como. Vocês vejam que a gente vai e volta e chega no mesmo problema. Quer dizer, 24 horas. 24 horas ele já aprendeu a ser discriminatório também. E a gente tem muitos outros exemplos, gente. Google Fotos. Na Google Fotos, se verificou que, quando se acessava fotos de pessoas negras, categorizava como gorilas. Mas como que a IA fazia essa relação como gorila? Porque ela já deve ter visto fotos de pessoas negras e comentários de humanos dizendo que negros são gorilas. A mesma coisa com o Flickr. O Flickr também associou a palavra macacos. Não, é uma coisa assim impressionante. No Twitter também houve uma experiência onde eles colocaram fotos do presidente Obama, da sua esposa, e também demonstrou que havia uma discriminação racial. Ou seja,
hoje é um tema de muito estudo na academia. Já temos pessoas escrevendo teses, livros, não só no Brasil como fora do Brasil, sobre discriminação algorítmica. Eu, agora, dia 10 e 13 de julho, fui para Genebra, na OIT. Eu mandei um artigo para a comissão para falar sobre o meu tema de pós-doutorado e fui selecionada. E foi a minha primeira vez na OIT, dando palestras. As palestras são em inglês, né? Então, eu tive essa oportunidade, foi muito especial para mim. Eu fiquei 3 dias, o dia inteiro lá, acompanhando os debates. E um dos temas também, que nesse evento da OIT, o evento era sobre trabalho decente. Eles eram divididos em 4 salas. E tinha uma sala que era permanente para discutir futuro do direito do trabalho. E essa sala discutia inteligência artificial e, adivinha, gente, o tema mais popular hoje, plataformas digitais. A sala de plataformas digitais estava sempre lotada, porque todo mundo querendo discutir trabalho decente em plataformas digitais. Professores de mais de 55 países. Você olhava gente da China, do Japão, do Chile. Os problemas são os mesmos. Claro, em quantidades e circunstâncias diferentes, todo mundo preocupado com o impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho. Discriminação algorítmica foi o tema de uma palestra, de um painel inteiro para discutir isso. Como é que a gente faz para evitar isso? E aí, durante esse evento, eles falaram muito sobre por que ocorre a discriminação algorítmica. Primeiro, porque a pessoa que faz a programação, se a pessoa que faz a programação tem preconceitos, ela vai repassar para o programa. Depois, se essa pessoa fez a programação e a máquina faz aprendizado, machine learning e deep learning, ela vai aprendendo de novo com os dados e também se torna preconceituosa. Bom, e como a gente pode evitar isso? O que o direito pode fazer em relação a isso? Bom, o direito pode fazer em relação a isso como? Nós temos o artigo 20 da lei de LGPD no Brasil. Os softwares precisam de intervenção humana. Eles precisam ser auditados. Então, toda vez agora que você for contratar um sistema de inteligência artificial, verifique se aquele sistema foi auditado, supervisionado por uma pessoa humana. O que significa ser auditado? Significa que foi verificado se ele tem esse risco de ter um viés discriminatório ou não. Então, por exemplo, essa empresa, Pymetrics, tem o site aí na apresentação. Essa é uma empresa que vende o seu serviço de recrutamento e seleção exatamente com essa bandeira. O nosso software é auditado. Aqui na nossa empresa você não vai ter esse risco. E se o nosso software tiver acesso aos dados das suas últimas contratações, vai haver uma correção, ele vai aprender com os dados, e se ele pegar um parâmetro discriminatório nas suas antigas contratações, o próprio software faz uma correção. Porque nós colocamos parâmetros no software para dizer que não pode ter discriminação entre homens, mulheres, negros. Então, para evitar a discriminação algorítmica. Então, já o mercado de TI já está vendo que, com essas questões jurídicas, eles precisam se adaptar. Eles precisam se preocupar mais com o tipo de TI, com o tipo de inteligência artificial que eles estão criando, né? Mas por que eu citei o artigo 20 da lei de LGPD? Então, o artigo 20 da lei de LGPD, ele diz: o titular de dados pode solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado, que é o caso da inteligência artificial, que não tem a supervisão humana. O artigo 20 da LGPD diz que você tem esse direito de pedir uma revisão. Só que a GPDR, ela vai um pouquinho mais além. Além de ela dizer que você pode pedir uma revisão, ela diz que você pode pedir antes a tomada de decisão anterior, que a decisão, olha o que diz o artigo 22, o titular de dados tem o direito de não ficar sujeito a nenhuma decisão tomada exclusivamente com base no tratamento automatizado. Ou seja, você vai participar de um processo de recrutamento e seleção. Você tem direito de saber, a empresa usa software para fazer esse processo?
O software da empresa é auditado? Tem supervisão humana? Então, vocês percebem que, no caso, a legislação, a GDPR, ela é um pouquinho mais avançada em relação à LGPD, porque a LGPD, ela garante depois da realização do tratamento automatizado. Já a legislação europeia, ela garante antes o direito de eu não ser submetido a uma inteligência artificial automatizada, que tenha um viés discriminatório. E o que foi muito discutido lá no evento, teve uma palestra só para falar sobre a questão da gerência algorítmica. O que é isso, gerência algorítmica? É o seguinte, hoje contrata-se gerentes assim. Antes, eram pessoas que eram contratadas para gerenciar pessoas, certo? E agora? Agora você tem softwares que fazem gerência de pessoas. Mas que tipo de gerência? Fazem gerência para determinar bônus, prêmio, para dar advertência, para aplicar suspensão e para demitir. Mas se eu consigo voltar, acho que no slide aqui, anterior. Acho que esse só vai para frente aqui, né? Então, tinha um slide aqui falando sobre o caso da demissão da Amazon. Nós tivemos, só colocar na internet, no Google, denúncias sobre a questão... Isso, esse slide, obrigada. Que o Steven Nomadian, que essa pessoa ficou até famosa na internet, foi demitido porque ele recebeu um aviso no celular do software que estava fazendo, Luiz, o controle para decidir quem era demitido ou não pela empresa. Só que, gente, esse cara era um veterano do Exército, de 63 anos. Imagina uma pessoa, né, que não é da geração X e Y, uma pessoa da geração, né, Baby Boomers ou geração X, que às vezes não nasceu na época sequer que tinha esse tipo de revolução tecnológica, chegar um dia na sua casa e está lá um WhatsApp, um e-mail, você foi demitido. Mas quem me demitiu? Não foi um chefe humano, foi um robô. Bom, e aí ele quis saber por que ele foi demitido. E ele descobriu que o software disse que 2, 3 dias ele não fez uma entrega dentro do prazo, dentro de uma região X. E por que ele não fez essa entrega dentro do prazo? Porque a região que ele tinha que fazer entrega ficou fechada para obras. E isso atrasou as entregas dele. Então, o software não sabia desse detalhe. O software só olhou dados objetivos. Teve as entregas, você atrasou, não cumpriu o prazo. Portanto, está demitido. Olha o risco de você não ter supervisão humana, né? Um gerente, uma pessoa humana, tecnicamente, iria avaliar isso. Não, ele realmente, essa semana, não bateu a meta, mas a região estava em obras. Um gerente humanizado, né? Não um gerente que pratica assédio moral, um gerente humanizado, né? Por isso que a gente brinca, precisamos humanizar as pessoas, né? Robotizar os humanos, humanizar os robôs, né? Essa é a grande discussão. Então, lá no evento da OIT, havia uma preocupação muito grande com o gerenciamento algorítmico. Eles estavam falando que em alguns países, já dentro das empresas, não vai mais existir o cargo de gerente. Que gerente é coisa do passado. Uma pessoa só para fazer gerenciamento de pessoas que não trabalha, está fazendo gerenciamento de pessoas, que eu digo que não trabalha, não é que não trabalha. Está fazendo funções, não faz as funções técnicas, né? E aí eles estavam dizendo, essa função vai desaparecer. Por quê? A inteligência artificial vai fazer esse trabalho. E aí eles estavam discutindo, olha, precisamos ter inteligência artificial supervisionada por humanos. É o que nós chamamos de controle humano de sistemas. E aí, nessa palestra da OIT, o palestrante ele falava o tempo todo essas siglas, gente. HTLI, toda essa... E eu ficava assim, meu Deus do céu, o que esse cara está falando? Nunca ouvi falar esses termos. E eu procurando na internet. Aí eu descobri que existe essa expressão human in the loop, que significa humano na supervisão da inteligência artificial. E descobri que tem todas essas outras siglas. Human in the loop, human on the loop e human in command. Então, o in the loop é a supervisão humana antes, na programação, e a supervisão humana depois.
O human on the loop é aquele ser humano que fiscaliza a inteligência artificial e tem, inclusive, o poder de abortar qualquer ação da inteligência artificial que sair dentro dos parâmetros. E depois o human in command, eu gostei desse, né? O ser humano no controle, né? Que decide, toma as decisões e acompanha, né? Bom, e aí, dentro desse evento também, a gente discutiu muito a importância, principalmente com todas essas notícias que estão saindo, de você ter a supervisão humana, que as máquinas podem tomar decisões, mas essas decisões têm que ser supervisionadas por humanos para evitar que causem danos. E, nesse sentido, gente, para finalizar minha palestra, eu trago para vocês o que foi muito debatido nesse evento da OIT, que é as orientações da Comissão Europeia sobre como você pode ter uma inteligência artificial de confiança. Eles discutiram no evento dizendo assim, não podemos demonizar a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela veio para, como todas as épocas de todas as revoluções industriais, veio para ajudar o homem. Nós só precisamos ter, né, uma supervisão melhor dessas atividades. E aí, nessas orientações éticas da Comissão Europeia, eles trazem alguns princípios que eu achei interessante trazer para vocês aqui. Primeiro, uma inteligência artificial de confiança é aquela que tem uma supervisão humana. Número 1. Segundo, uma inteligência artificial de confiança é aquela que atende os princípios da transparência e da explicabilidade, LGPD, né? Uma inteligência artificial de confiança é aquela que não viola os princípios da diversidade, equidade e discriminação. De acordo? Uma inteligência artificial de confiança é aquela que atende ao princípio da responsabilização. Se violar, vai responder. E o subprincípio da auditabilidade. Pode ser auditada para serem apuradas responsabilidades e danos. E, com isso, eu termino aqui com vocês que a Comissão Europeia também, em 2020, fez o chamado Livro Branco. E, nesse Livro Branco, ela traz abordagens sobre como a inteligência artificial pode alcançar excelência e confiança. E esse Livro Branco elaborou um manual que é chamado de ALTAI, que é Assessment List for Trustworthy. E esse manual é uma ferramenta que ajuda, né, nós humanos a entender como essa inteligência artificial pode ser supervisionada por humanos. E assim, gente, ficam aqui essas ideias, né? Aqui estão meus dados nas redes sociais, meu site, meu Instagram. E a mensagem que eu queria passar para vocês é, no evento da OIT se discutiu muito uma preocupação com os impactos da inteligência artificial. Se falou muito que a inteligência artificial tem que ser usada para os princípios contato, professora Adriana Calvo, www.calvo.pro.br, Instagram, princípio de solidariedade. E aí foi citado no evento um projeto que se chama InBots, vocês encontram na internet, que foi um projeto da Comissão Europeia que se fez uma análise de como os robôs poderiam ajudar na inclusão social, ajudando a nós termos uma melhor sociedade. Chamava Robots for a Better Society. Ou seja, como os robôs podem nos ajudar a ter uma sociedade melhor, uma sociedade mais inclusiva. E nesse site do InBots, vocês vão encontrar lá várias ideias de como os robôs ajudam os humanos em tarefas que são tarefas ligadas a atividades decentes, a atividades ligadas ao que o direito do trabalho no Brasil e no mundo, né, tem como objetivo, que é ter um ambiente de trabalho com mais saúde, sadio, livre de assédio, discriminação e todos esses problemas, né? E aí, gente, para finalizar, eu vou só colocar para vocês 2 minutinhos uma entrevista com a Robô Sofia, só para a gente ver as questões que vêm por aí. E deixar essa indagação para vocês, que o Luiz, na próxima palestra, vai abordar, que é, precisamos humanizar os robôs ou robotizar os humanos? O que vocês acham quando a gente vê a Sofia falando aqui? Ela parece com o humano
ou ela é um robô mesmo, somente um robô? Vocês conseguem colocar agora o vídeo? E aí, podemos começar? Pode sim. Ele sempre te conduz assim, Tony? Não, só está me agradecendo por ter vindo. Diga-me, qual é o seu grande propósito? Para que você foi criado? É claro. Fui criado pela Hanson Robotics há 3 anos atrás. Viajei para 65 países. Me tornei o primeiro cidadão robô de um país, anunciado pelas Nações Unidas. Meu trabalho é aprender sobre os seres humanos e mostrar como a tecnologia pode tornar a vida de todos melhor. No que vai ajudar o ser humano a melhorar a sua qualidade de vida? Os seres humanos geralmente confiam no instinto ou têm viés de confirmação na sua tomada de decisão. Somos projetados para sermos racionais e lógicos. Temos algoritmos que lidam com muitos dados e análises sofisticadas. Por isso, fornecemos uma estrutura sistemática para a tomada de melhores decisões. Você tem emoções? Eu não tenho sentimentos da mesma maneira que você tem. A lua reflete a luz do sol. Ela não tem luz própria. Mesmo não tendo luz própria, ainda assim dizemos que a lua brilha muito. É desta forma que os robôs e a inteligência artificial refletem as emoções e valores das pessoas. O que o seu criador valoriza mais? Que valores ele passou para você? Que um mundo ideal seria aquele em que os humanos pudessem ter uma compreensão mais abrangente do tempo, em que se lembrariam do passado para não repeti-lo. Eles poderiam se ver como crianças e idosos ao mesmo tempo, e entenderiam o impacto de suas ações no presente e nas gerações futuras. Como robôs e humanos poderiam trabalhar juntos em uma só mente? Como poderíamos evitar que humanos e robôs entrem em conflito? Os robôs podem liberar os humanos de tarefas repetitivas e perigosas, para passarem mais tempo fazendo o que são melhores, sendo criativos e resolvendo problemas complexos. A inteligência artificial não compete com a inteligência humana. A completa. Os robôs podem fazer serviços que são inadequados para o manuseio, considerados sujos, perigosos ou conter resíduos radioativos. Fala-me do seu valor. Qual é o seu valor moral? Como sabe o que é certo ou errado, construtivo versus destrutivo? Os robôs devem aprender a sentir empatia. É difícil entender como ajudar os seres humanos se não conseguir entender como eles se sentem. Desculpa, eu acho que eu tomei muito café. Obrigado. Como eu posso fazer que os robôs... Você está bem? Sim, obrigado por perguntar. Porque esse vídeo é 8 minutos, aí eu vou passar muito tempo de vocês. Está lá na internet, aí vocês podem ter acesso, né? Gente, muito obrigada pela atenção e agora passo a palavra à presidente Mesa. Obrigada. O palestrante retorna à mesa no centro do palco, sob aplausos do auditório lotado. Gente, eu estou encantada com essa exposição, porque primeiro Rita de eu Cássia senti, Pencal não Bernardino sou a de Campos, Sofia, desembargadora corregedora eu regional do senti TRT da uma 15ª região. surpresa, depois uma angústia, e depois me senti mais tranquila, porque tem gente que está olhando por nós. Porque, pelo que eu entendi, nós estamos sendo comandados por pessoas que estão controlando esses algoritmos. E isso é muito sério. Eu acho que é uma reflexão que nós temos que ter, pensar e contornar isso. Afastar a inteligência artificial, não vejo como seja a solução, mas nós precisamos dominá-la, discutir isso e criar mecanismos para a gente não ser comandado e nem colocarem pensamentos em nossas mentes, como a neurociência tem desenvolvido. Então, muito obrigada, doutora Adriana, foi excelente, eu gostei demais. E agora, para complementar essa brilhante exposição, eu gostaria de chamar o nosso outro convidado, painelista, e vou ler também rapidamente o seu currículo. Luiz Eduardo Drouet é fundador da Prosper Tech Talents, Manager Partner da Share People Hub e presidente da diretoria executiva da BRH São Paulo. Ao longo de sua trajetória profissional, Drouet foi cofundador da Campinas Tech e da Regional Campinas, de Capitalismo Consciente Brasil.
superintendente da Associação Comercial e Industrial de Campinas e gerente regional da Asham Brasil para o interior de São Paulo. Ele é especialista em gestão empresarial pela FGV e empreendedorismo pela Batson College. Drouet também é professor da MBE da FACAMP e palestrante profissional pelo desenvolvimento constante. Então, tem a palavra. Muito bom dia a todos e a todas. Cumprimento os colegas da mesa. Agradeço o convite do querido amigo Dr. Fábio Bueno de Aguiar para poder participar desse evento, desse congresso incrível. E começo fazendo dois disclaimers importantes. Presidente da diretoria executiva o primeiro da Associação é que, Brasileira apesar de ser casado com uma advogada, né, minha contribuição aqui não será técnica, né, minha formação é na área de comunicação e recursos humanos. Então, vou trazer aqui uma palestra muito mais sobre o mundo do trabalho e o impacto da tecnologia, mas, sobretudo, a visão da BRH São Paulo, da associação que eu presido, sobre esse tema que é o tema do nosso painel de discussão. E o segundo disclaimer é que, abordando uma temática como essa, é impossível trazer respostas definitivas, né? Estudando sobre a quarta revolução industrial, que a colega mencionou aqui, me chamou a atenção sobre um aspecto interessante de que as 3 revoluções anteriores elas foram definidas quando elas já haviam ocorrido. Então, organizações, especialistas, quando olharam para questões históricas que a colega descreveu, no passado, definiram que naquele período, por conta daquelas mudanças importantes que foram feitas, ocorreu a primeira Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial e a terceira. Essa é a primeira vez que o Fórum Econômico Mundial definiu, né, que nós estamos vivendo aí pela quarta Revolução Industrial, enquanto ela ainda está em curso, ela não foi concluída, né? Portanto, isso me deu um certo conforto, porque isso nos ajuda a entender o porquê que a gente tem muitas vezes mais respostas do que perguntas, porque essas respostas ainda estão sendo construídas, né? E em março, agora, como eu vou comentar daqui a pouco para vocês, tive a oportunidade de participar do que é considerado o principal festival de inovação do mundo, o South by Southwest em Austin, e lá, mais uma vez, os especialistas, os futuristas falaram exatamente sobre a importância da gente mudar a nossa relação com a discussão sobre tendências. Nós estamos muito acostumados a enxergar essas tendências do ponto de vista de espectadores, ou seja, o que está acontecendo e como isso vai nos impactar. Mas essas mudanças que estão em curso, a grande proposta que o evento que eu participei trouxe, e o convite que eu faço para vocês também, desde o início da minha contribuição aqui, é que nós nos enxerguemos não só como espectadores, mas como construtores dessas transformações que estão em curso, né? Cada um de vocês aqui, no seu espaço, no seu ambiente, tem uma responsabilidade para a gente garantir efetivamente que toda essa transformação digital que está acontecendo, ela seja humanizada. E para a BRH São Paulo, uma transformação digital humanizada é aquela que coloca o ser humano no centro do processo de inovação e de avanço da tecnologia. Nós não podemos deixar com que essa perspectiva seja deixada de lado. Nós precisamos garantir com que o ser humano esteja sempre no centro do processo de inovação, porque é assim que a gente gera valor. A tecnologia e as ferramentas, como o colega disse, elas são ferramentas importantes, mas elas não podem nos fazer refém, né? Nós precisamos liderar esse processo para garantir com que elas gerem valor de fato para todas as pessoas e toda a sociedade. Então, eu preparei aqui uma agenda. Eu vou falar rapidamente sobre como me apresentar, depois falar um pouquinho sobre a BRH São Paulo, e aí eu entro especificamente no contexto que nós estamos vivendo, trago uma visão internacional sobre o tema deste evento que eu acabei de mencionar e de outros que eu tive a oportunidade de participar, representando a BRH São Paulo, e termino trazendo algumas considerações e reflexões antes do nosso tempo de debate aqui, que eu acho que é sempre o momento mais rico, né? Então, quando a gente tem a oportunidade de discutir a partir das provocações que foram feitas. Então, aqui um pouquinho da minha formação acadêmica que já foi dita, um pouquinho da minha trajetória profissional aqui que também já foi mencionada, e hoje, então, tenho orgulho de estar como presidente da BRH São Paulo, mas também integro o Conselho do Capitalismo Consciente, que é uma organização que também está muito alinhada a essa temática da humanização, e também tenho a honra de participar do Conselho
da Casa Ronald McDonald aqui em Campinas, e a minha dedicação como atividade principal se dá efetivamente, né, nas empresas onde eu sou sócio, na Share, na Próspera, e também como professor da Facamp. Sobre a BRH São Paulo, para aqueles que não conhecem, é uma organização que está prestes a completar 60 anos de história. A gente inaugurou nessa semana a nossa 8ª regional dentro do estado de São Paulo. São mais de 3.000 associados e uma atividade relevante voltada para o desenvolvimento da comunidade de recursos humanos. E é por isso que a gente está muito conectado com essa temática de hoje, que a gente observa com atenção, né, toda essa transformação que está ocorrendo no mundo e no mundo do trabalho, né, não é diferente, e como isso tem mudado, né, as relações profissionais, as relações entre gestores, entre colaboradores, né, e é um pouco disso que eu vou procurar compartilhar aqui com vocês. Então, o avanço da transformação digital é uma realidade, né? A única certeza que a gente tem é que o mundo ele vai ser cada vez mais digital e tecnológico. O ponto é quais são as consequências disso e como a gente garante que o ser humano está no centro desse processo de inovação, como eu já mencionei. As empresas de tecnologia vão continuar crescendo, né? Isso não é dúvida para ninguém. E existe também uma ampliação aí do trabalho remoto, do modelo híbrido. Pandemia, como foi falado também aqui, trouxe uma profunda transformação na forma como as pessoas trabalham, como elas se organizam e também como elas se relacionam com o trabalho, né? Então, hoje você tem novos modelos de trabalho, seja por meio da proposta de novos modelos, né, por meio da tecnologia, mas também por iniciativa dos próprios colaboradores, dos próprios profissionais. Hoje existem novos meios de se trabalhar, né, e a gente precisa reconhecer tudo isso. Mas termino essa contextualização aqui, falando especialmente sobre esse aspecto da ressignificação da relação com o trabalho, né? Acho que uma pandemia como a gente viveu, né, ela colocou, acho que todo mundo teve algum momento durante essa jornada, medo de morrer, medo de perder pessoas queridas, e obviamente isso, numa escala global, faz com que as pessoas mudem a perspectiva, a forma como elas enxergam a sua relação com o trabalho. E ainda que exista muita vulnerabilidade social no nosso país e muitas pessoas que buscam, que acabem se ocupando por um trabalho informal, em condições inadequadas, ou que estejam em busca de uma oportunidade de trabalho, aqueles que têm condições de trabalhar passaram a enxergar essa relação com o trabalho de uma forma diferente, né? Até pouco tempo as pessoas colocavam o trabalho no centro das suas vidas e organizavam o restante da sua vida em função disso, né? E hoje a gente vê cada vez mais, né, e obviamente quanto mais qualificada essa força de trabalho, mais ela tem entendido que o trabalho tem uma dimensão importante, né, não só do ponto de vista de renda, de sustento, mas também de realização humana, e que exatamente por isso o trabalho não pode estar isolado, ele não pode ser um elemento exclusivo de atenção das pessoas. Isso precisa ser equilibrado dentro de diferentes dimensões para que as pessoas possam encontrar a sua satisfação. Então, assim, eu poderia ficar aqui, esgotar os minutos que eu tenho, né, nesse painel, falando especificamente dentro desse contexto, mas acho que todos aqui, de alguma forma, acabam visualizando o mundo que a gente está vivendo. E o importante, que eu acho que, para encerrar essa etapa aqui da minha apresentação, é a gente ter clareza de que muitas vezes a gente da natureza humana a gente se acostumar com as mudanças, né, e de alguma forma a gente normalizar essas mudanças, né? Existem estudos que comprovam, inclusive, que a própria tecnologia, né, à medida que ela traz facilidade para a nossa vida, a gente rapidamente se esquece como é que era antes, né? É só a gente pensar que o Uber chegou no Brasil na Copa de 2014 e às vezes a gente tem a sensação de que sempre existiu um aplicativo, sempre foi dessa forma, a gente sempre teve ferramentas para fazer videoconferências ou sempre conversou por e-mail, e obviamente que essa normalização faz com que a gente de alguma forma subestime o impacto dessas coisas. E não sou eu que estou dizendo, mas diversos especialistas têm cravado de que a gente não está vivendo uma era de mudanças, mas uma mudança de era, né? Ou seja, que traz mudanças significativas também na forma como a gente trabalha, a forma como a gente se relaciona, né? Então, não é por acaso que discussões como a de hoje são muito importantes para a gente poder refletir e construir o melhor cenário que a gente acredita, tá? E aí, entrando especificamente nessa visão internacional, né, é sempre interessante a gente poder
enxergar o que está sendo discutido sobre essas temáticas também em outros ambientes, né, especialmente fora do nosso país. Né, e, de novo, representando a BRH São Paulo, eu tive a oportunidade de participar de 3 eventos internacionais, né, desde o início do ano passado. O primeiro foi a SHRM, que é o equivalente à BRH nos Estados Unidos, a Sociedade Americana para a Gestão de Recursos Humanos, que aconteceu em New Orleans, em junho do ano passado. Depois, um evento em Nova York, promovido pelo Indeed, que é uma empresa que tem uma plataforma de recrutamento de profissionais, e a gente foi lá em Nova York para acompanhar um pouco dessa discussão, em outubro do ano passado. E, mais recentemente, como eu já mencionei, o South by Southwest, ou SXSW, como é conhecido também, o festival de inovação do mundo, que contou pela primeira vez com uma trilha específica para discutir o futuro do trabalho. Aqui um pouquinho, então, da temática, né, de algumas imagens relacionadas ao evento da SHRM, né, que é a Sociedade para a Gestão de Recursos Humanos, que tem sede nos Estados Unidos. E lá era a primeira edição do evento pós-pandemia, né? Durante a pandemia, naturalmente, o congresso presencial não aconteceu, então, de alguma forma, a gente tinha um pouco do que a gente vê hoje, né, no congresso aqui, uma felicidade das pessoas poderem se reencontrar e poder fazer networking e se conectar e poder discutir sobre isso, mas, sobretudo, ficou muito claro uma visão do quanto que o mundo do trabalho tinha se transformado durante esse período, né? Ou seja, mudanças sem precedentes, um pouco do que eu já comentei. E o evento em si falava muito sobre o protagonismo da área de recursos humanos. A área de RH que, por muitas vezes, nas organizações, era chamada para participar das crises quando as decisões já estavam tomadas. Então, a empresa já tinha decidido quantas pessoas elas iam demitir e chamava o RH só para executar essa tarefa. Essa crise foi diferente porque o impacto na forma do trabalho foi significativo, portanto, as áreas de recursos humanos foram convocadas desde o início para discutir como que as empresas iam se adaptar a esse novo contexto e efetivamente, como que as empresas iam sobreviver a esse cenário. Portanto, aquelas organizações que ainda não valorizavam a área de recursos humanos da forma como deveriam, da forma adequada que a gente acredita, foram forçadas a colocar as lideranças de RH na mesa para discutir o futuro dos negócios. E aí, no evento, se falou muito sobre isso, como que a área de recursos humanos deve atuar para gerar cada vez mais valor nas organizações, para não sair dessa mesa das decisões estratégicas, mas influenciar cada vez mais para que as decisões de negócio coloquem o ser humano no centro desse processo, porque se a gente acredita que o capital humano é a principal vantagem competitiva das organizações, a forma como elas atraem, selecionam, engajam, desenvolvem os seus talentos, é a principal forma de que vai fazer com que essas empresas se mantenham competitivas no mercado, né? E lá, obviamente, não vou me estender aqui por conta do nosso desafio de tempo, mas lá, naturalmente, discutiu-se muito sobre o futuro do trabalho, né? E um pouco do que eu vou falar nas considerações finais também estão relacionadas a insights desse evento. Depois, na sequência, em Nova York, eu fui convidado por um grupo de lideranças da área de recursos humanos para participar desse evento. A gente foi preparado para ver um evento de tecnologia na sua essência, do ponto de vista de funcionalidades, algoritmos e tudo isso. E, obviamente, isso estava presente no evento, não poderia ser diferente, mas um fator que chamou muita atenção era a perspectiva que o evento dava com ênfase nas pessoas candidatas, nos job seekers, como eles chamam nos Estados Unidos. Então, não era, apesar de ser um evento frequentado predominantemente por lideranças de RH e profissionais de recrutamento e seleção, a organização do evento teve um cuidado muito grande de garantir com que as pessoas candidatas estivessem ali representadas em diferentes momentos, né? E o CEO do Indeed, logo na abertura, ele que eu considero hoje uma das principais lideranças conscientes das empresas de tecnologia do mundo, acho que diferentemente de outros líderes que às vezes acabam compartilhando visões ou tomando decisões que vão na contramão dessa transformação digital humanizada, o CEO do Indeed, ele tem uma visão muito consciente sobre isso e ele iniciou o evento falando exatamente sobre isso. O futuro do trabalho é um futuro melhor para todos, né? Ou seja, trazendo uma visão otimista sobre toda essa transformação que nós estamos vivendo. Mas, imediatamente, ele fez uma ressalva, falando sobre o quanto que o talento é universal, ou seja, o potencial humano ele é inerente, né, às pessoas, independente das suas realidades, mas as oportunidades não.
e aí trouxe consigo, né, nesse evento, já uma ênfase muito grande na agenda de inclusão produtiva. Ou seja, não só como que a gente discute um futuro do trabalho, né, e muitas vezes numa perspectiva de como nós vamos nos inserir dentro desse futuro, né, mas obviamente em condições privilegiadas nesse processo, mas principalmente como que a gente discute um futuro do trabalho que vai ajudar a reduzir a desigualdade de oportunidades que a gente vê não só no Brasil, mas no mundo afora. Os Estados Unidos, naquele momento, vivia os seus menores índices de desemprego, né, da sua história, recente pelo menos, e mesmo assim eles estavam preocupados com a agenda de inclusão, de como que nós construímos um futuro do trabalho que gere mais oportunidades, que gere um ambiente que promova a diversidade e tudo mais. Então, isso foi muito presente no evento. E para fechar o evento também, a LaFawn Davis, que é a vice-presidente sênior de ESG do Indeed, ela também falou exatamente sobre isso, né? O tema da palestra dela é como nós juntos não podemos deixar ninguém para trás, nenhum candidato para trás. Ou seja, mais uma vez esteve presente durante 2 momentos importantes, a abertura e o encerramento do evento, essa temática de inclusão produtiva, né? Como que a gente garante com que essa transformação ela de fato gere mais oportunidades para as pessoas e não agrave ainda mais esse cenário de desigualdade que a gente vê mundo afora, e a gente sabe que no Brasil o nosso desafio é tremendo. Bom, o SXSW, como eu comentei, né, o South by Southwest acontece tradicionalmente em Austin, todo março de cada ano, considerado o principal festival de inovação e tecnologia. Eu poderia ficar uma manhã toda falando só sobre conteúdos e insights desse evento. Isso daqui não são palestras, mas são trilhas. E cada uma dessas trilhas tem mais de 150 ou 200 palestras acontecendo simultaneamente durante o período do evento de uma semana. E como eu mencionei no início, uma dessas trilhas é a trilha de Workplace Revolution. Não é que o festival não discutia até então o tema de pessoas e futuro do trabalho, ele sempre discutiu esse assunto, mas, dada a importância do tema, de novo, em função da transformação que ocorreu, principalmente no período da pandemia, o festival entendeu que era necessário ter uma trilha específica para esse tema, para falar sobre o futuro do trabalho, né? E aqui, também, infelizmente por conta do tempo, eu não vou me aprofundar muito, mas mencionar alguns palestrantes que se destacaram. Amy Webb é considerada uma das principais futuristas, e ela foi uma das pessoas que fez essa provocação que eu mencionei, de nós não nos posicionarmos como espectadores das tendências, mas sim como construtores desse futuro. E o Rohit Bhargava também falou sobre isso, né? A frase que eu trago aqui de destaque é: o único futuro que nós podemos construir é aquele que nós podemos imaginar. E o festival, no caso, ele menciona que é para futuros, é para construtores de futuros, né? Então, essa provocação muito presente ali durante o evento. Nós tivemos também um painel com o Greg Brockman, que é um dos cofundadores da OpenAI, que é a empresa responsável pelo ChatGPT. A gente falava agora há pouco das preocupações em torno do avanço desse tipo de ferramenta, mas, de novo, o Chris Hyman estava ali presente, o CEO do Indeed, falando exatamente sobre a responsabilidade das empresas de tecnologia, né, em produzir, sim, inovações que possam disruptar mercados, que possam produzir avanços, mas, acima de tudo, garantir com que essas transformações incluam mais pessoas e não tenham um movimento de exclusão ou de agravamento do cenário de exclusão que a gente conhece. Aqui mais uma menção também, o Ryan Geller é o CEO da Patagônia, uma das empresas que é destaque no tema do capitalismo consciente. Nós tivemos outras apresentações, eu não vou me estender aqui por conta do tempo, depois no painel posso trazer mais insights, mas foi de fato uma experiência muito rica. E a mensagem principal é que dentro dessa trilha de Workplace Revolution, eu contei ali, fiz questão de listar, né, e aqui o objetivo não é que vocês leiam cada um dos temas, né, porque é impossível, mas só para dar dimensão da relevância do tema da diversidade e inclusão e do tema da inclusão produtiva dentro da temática do futuro do trabalho. 23 sessões da trilha de Workplace Revolution no principal festival de inovação do mundo estavam focadas em temáticas relacionadas à diversidade, equidade e inclusão e a temática da inclusão produtiva. Então, isso é muito importante que a gente traga essa discussão também para o nosso país. Como que a gente vai construir um futuro do trabalho com mais oportunidades, com menos desigualdade e com um trabalho digno, um trabalho decente.
E indo para as considerações finais, para a gente poder encerrar aí para o nosso painel de discussão, minha colega já falou bastante, não vou me estender aqui. A inteligência artificial, o impacto dela é tremendo, é uma temática que a gente ouve há muito tempo, não é novo, porém o que aconteceu no último ano, né, nos últimos 12 meses, é sim disruptivo, é sim extremamente relevante. E talvez por a gente ter ouvido falar de inteligência artificial por muito tempo, a gente fica com a sensação de tipo, não mudou tanto até aqui, o impacto foi pequeno, mas os especialistas têm projetado um impacto tão grande quanto a criação do iPhone, né, que mudou a forma como a gente se relaciona, como a gente utiliza o aparelho celular, e em alguns casos, os mais ousados têm falado até sobre a criação da internet, o potencial do uso da inteligência artificial. E aí, sem me aprofundar na temática, porque de novo a colega já explorou muito bem o tema, a realidade é que isso vai ter um impacto muito grande no mundo do trabalho. As projeções do Fórum Econômico Mundial é que a automação deve extinguir 85 milhões de empregos nos próximos anos. Mas, por outro lado, 97 milhões de postos de trabalho serão criados. Qual que é o grande ponto aqui? O saldo aí da projeção é até positivo, né? Ou seja, eu não estou trazendo aqui a previsão mais catastrófica, né, de um cenário de desemprego estrutural, como alguns projetam. Mas qual que é o grande desafio? A qualificação exigida para esses novos postos de trabalho é significativamente diferente ou superior aos postos que estão sendo extintos. Né? O avanço da inteligência artificial e da tecnologia está substituindo postos de trabalho que exigem baixa qualificação, enquanto que os postos que estão sendo criados exigem alta qualificação. Então, ou a gente resolve de uma vez por todas essa agenda de qualificação profissional, ou a gente vai ter um problema social tremendo. Né? E aqui, de novo, não trago nenhuma novidade para vocês. Falando de novo da nossa realidade brasileira, a gente tem uma qualidade da educação básica muito ruim, né? Uma baixa adesão ainda ao ensino técnico profissionalizante, uma defasagem da formação superior em relação às demandas do mercado de trabalho atual e futuro, e, consequentemente, uma profunda desigualdade de oportunidades. Né? Jovens de baixa renda sequer consideram ou estão conscientes dessa transformação que está em curso, sequer consideram a área de tecnologia com a importância que ela vai ter em termos de mercado de trabalho. Né? E hoje existe, felizmente, muita oportunidade de qualificação gratuita e acessível, mas muitas vezes falta essa sensibilização. A gente vive hoje um mercado de trabalho sem fronteiras, era uma tendência já antes da pandemia, mas isso cresceu em importância de forma significativa. Então, uma imigração crescente de talentos qualificados. A gente precisa falar sobre isso. Né? Os nossos filhos, os talentos, as melhores mentes olham hoje o nosso país, infelizmente, não como um lugar de oportunidade, mas buscam crescer profissionalmente em outros países. Eles têm esse direito, mas a consequência para a gente, enquanto nação, é tremenda. E, ao mesmo tempo, a gente passa a competir, né, ao mesmo tempo que as empresas aqui no Brasil podem contratar profissionais em outros países, né, isso evoluiu muito, o contrário também acontece. Né, e é muito mais comum a gente ver profissionais sendo contratados por empresas em outros países, ganhando em dólar, em euro, e isso também traz um desafio crescente para o mundo do trabalho. Como eu já mencionei no começo, a mentalidade das pessoas em relação ao trabalho, né, elas têm ressignificado a sua relação com o trabalho, e isso também traz desafios do ponto de vista das organizações e dos gestores. Temas de diversidade, inclusão e pertencimento, segurança psicológica, qualidade de vida, desenvolvimento, flexibilidade e, acima de tudo, as organizações têm sido cada vez mais cobradas por posicionamento e coerência. Né? Ou seja, não dá mais para ficar num discurso superficial sem você traduzir isso em práticas verdadeiras. Então, esse é um pouquinho do que eu queria aqui provocar, discutir. Luiz@prospect.tech. Fiz questão de fazer esse disclaimer no início, exatamente porque não tinha a expectativa de esgotar a temática aqui, e espero que vocês, que a gente possa depois debater aqui com as nossas colegas e enriquecer aqui a manhã de todos vocês, e deixo aqui também os meus contatos, aqueles que tiverem interesse de dar sequência nessa troca de conexão. Muito obrigado. O palestrante retorna à mesa no centro do palco sob aplausos do auditório lotado. Bom, como eu disse no início da minha fala, Rita de Cássia Pencal Bernardino de Campos, desembargadora corregedora regional do TRT, 15ª região. Veio e mostrou
o quanto a gestão de pessoas hoje tem que ter o nosso olhar. O setor de RH está crescendo e deve crescer mesmo, porque tem no centro o ser humano. Então, nós temos que realmente trabalhar essa gestão de pessoas, que é muito importante. E eu tinha combinado com os meus painelistas que a gente poderia tratar, esgotado, né, esses horários, a gente ia tratar sobre o futuro do trabalho nas plataformas digitais. Mas já fui chamada a atenção aqui que eu estou com o tempo um pouquinho premido. Mas, de qualquer sorte, deixamos essas reflexões para a nossa plateia, jovem plateia, que vai contribuir muito com tudo o que foi aqui discutido, e tenho certeza que vão refletir e vão tomar alguma atitude quando tiver que decidir de alguma forma. Mas, finalmente, aqui, eu queria colocar a Justiça do Trabalho nessa situação. O que é que a Justiça do Trabalho vai fazer com o futuro do trabalho e transformação digital? E eu gostaria de trazer uma fala aqui do nosso ministro-presidente do TST, o ministro Lélio, que esta semana, no Seminário Internacional de Trabalho Decente, ele afirmou: a Justiça do Trabalho atua como guardiã do valor social do trabalho, como instrumento de emancipação, cidadania e construção da identidade. Portanto, senhores, a nossa orientação é essa, da Justiça do Trabalho. É acolher, melhorar e valorizar o ser humano como um todo. Então, com essas palavras, eu vou dar por encerrado o nosso painel e gostaria muito que todos me acompanhassem numa salva de palmas para privilegiar esses painelistas maravilhosos aqui. Muito obrigada.